E de todos os demônios já criados por Muzan, 12 deles acabaram se destacando por serem os mais poderosos e os mais importantes de todos. E consequentemente, eles formam uma real elite no mundo dos demônios. E eles são classificados entre as luas superiores e as luas inferiores, sendo 6 de cada lado, e como é de se imaginar, as luas superiores acabam por ser os mais poderosos. E todas as luas são classificadas de 1 a 6 de acordo com seu nível de poder, e todos eles possuem numeração cravada em seus olhos. E as luas superiores, que são os mais poderosos, possuem numeração em um olho e a palavra superior em outro. E já as luas inferiores, que são as mais fracas, possuem somente a numeração em um dos olhos. E aqui no canal nós já fizemos alguns vídeos apresentando esses demônios, e até mesmo como cada um deles chegou ao patamar de lua superior. Porém no vídeo de hoje, nós veremos como cada lua superior acabou morrendo. Então é isso, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo, e sem mais delongas, bora pro vídeo. E vamos começar esse vídeo com a história de Gyutaro e Daki, que são lua superior número 6. E Gyutaro e Daki são dois irmãos inseparáveis que foram apresentados no arco do Distrito da Luz Vermelha, e que enquanto humanos acabaram sofrendo muito, mas como demônios alcançaram juntos um patamar de força absurdo, com a Daki sendo elogiada pelo Muzan por ter devorado pelo menos 7 Hashiras, enquanto Gyutaro havia derrotado 15. E durante o arco do Distrito da Luz Vermelha, os dois luas superiores deram um trabalho absurdo, uma vez que por serem uma dupla, eles acabavam por muitas vezes saindo utilizar as tentativas de decapitação do Hashira do Som. E o Gyutaro estava possesso com Yuzui não só por ele estar atacando sua irmã, mas também pelo Hashira do Som ser alto, estar bem com as mulheres, além de ser inacreditavelmente forte. E o trabalho que os dois luas superiores deram ao Hashira foi tanto que ele saiu desse combate cego de um de seus olhos, e também sem um de seus braços que foi arrancado pela dupla. Mas ainda assim, após conseguirem pouco a pouco ir minando Tengen com seu veneno, eles acabaram sucumbindo, quando Tanjiro cortou a cabeça de Gyutaro e Inosuke e Zenitsu cortaram juntos a cabeça de Daki, dando fim aos demônios de uma vez por todas. Mais um, e agora vamos com a história da morte de Kaigaku, o Lua Superior 6 substituto. E assim como Zenitsu, Kaigaku também treinou sob a tutela de Jigoro e se tornou um Demon Slayer. Porém, em um certo momento da sua vida, ele resolveu trocar de time e se transformar naquilo que ele jurou destruir. E o Kaigaku também aprendeu a respiração do trovão e dominou todas as suas 11 formas, e por isso ele era um demônio bem mais forte e habilidoso que os demais. E o seu orgulho e sede por poder, que foi justamente o que fez ele abandonar os Demon Slayers para se tornar um demônio, também foi o motivo pelo qual ele morreu. E dentro do Castelo do Infinito, ele e Zenitsu começaram a se caçar, pois uma batalha entre os dois era inevitável desde o começo. E quando os dois finalmente se encontram, o Lua Superior número 6 é decapitado pela técnica Honoi Kazuchi no Kami de Zenitsu. E o Kaigaku então comenta extremamente furioso que seu mestre, que havia cometido seppuku quando ele havia se tornar um demônio, favoreceu o Zenitsu por ensiná-lo uma técnica que não havia ensinado para ele. Até que Zenitsu finalmente admite que a técnica foi criada por ele mesmo, a fim de enfrentar o Kaigaku de igual para igual. E o demônio em seus últimos momentos, então observa que Zenitsu iria morrer de exaustão severa também. Mas em seus últimos segundos, Yushiro surge para salvar o Zenitsu, enquanto Kaigaku apenas grita de raiva quando sua cabeça se desintegrava. E agora vamos com a história de morte do Lua Superior número 5, o Gyoko. E o Gyoko é um dos vilões do arco da Vila de Forjadores de Espadas, e de todos os luas superiores, ele é o mais bizarro de todos, tendo boca no lugar dos olhos, um corpo que se estende como uma cauda e vários braços pequenos de crianças cobertos por escamas. E ele é retratado como um demônio de temperamento explosivo, superficial e arrogante, especialmente quando se trata de coisas relacionadas à sua arte. Como pode ser visto quando ele se enfureceu facilmente com Moichiro, quando ele começou a insultar e zombar a qualidade de seus vasos. E também através de sua conversa com Hashira Moichiro Tokito, onde ele sempre se autoelogiava como lindo, e elogiava ainda mais seu trabalho, reforçando ainda mais sua personalidade arrogante e narcisista, que foi justamente um dos motivos que levaram ele a ser morto. E enquanto os dois lutavam, os dois vinham se provocando e Gyoko estava levando a melhor sobre o Hashira. Mas em certo momento, Tokito criticou justamente um de seus potes, dizendo que eles estavam deformados. E o Gyoko então fica furioso e diz que vai mostrar sua forma final para ele. Mas quando Tokito simplesmente ignora, o demônio fica ainda mais possesso e revoltado, e após um ataque, o Hashira simplesmente defende o golpe com facilidade e usa sua respiração da névoa. E assim ele se oculta numa densa névoa que surgiu e depois simplesmente aparece para decapitar de uma vez por todas o Lua Superior número 5. E agora vamos com a história de morte do Lua Superior número 4, o Hantengo. E o Lua Superior número 4 também participa do arco de Forjadores de Espadas junto com Gyoko, sendo o superior dele e a principal ameaça a ser combatida.
E ele é conhecido principalmente por sua frieza e covardia, já que quando era um humano, ele usava de sua idade avançada para se fingir de inocente e matar pessoas para não ser responsabilizado pelos seus crimes. E a forma como ele morreu é bem curiosa, uma vez que essa personalidade dele em vida foi responsável por gerar alguns alter egos dele enquanto demônio. E no arco de Forjadores, em certo momento Hanten é decapitado com um golpe só de Tokito, mas isso acabou gerando outros dois demônios, o Sekida e o Karako. Sendo que esse último jogou Tokito para longe, e então Tanjiro e Nezuko ficaram responsáveis por enfrentar os dois novos demônios. E enquanto enfrentavam os heróis da história, os demônios não perceberam o Gen aparecendo e os decapitando com a sua arma. Porém isso acabou por gerar outros 4 demônios, sendo Aizetsu, Urogi, Zorakuten e Urami. E Tanjiro e Nezuko mais uma vez ficaram responsáveis por inventar os demônios, enquanto o Gen ficou a cargo de ir atrás do corpo principal. Mas após achá-lo, um novo Hanten é originado e esconde o demônio principal que havia encolhido seu corpo. E após Tanjiro cortar também a cabeça desse que aparentava ser o original, ele descobre que na realidade o corpo original estava dentro do coração desse que ele havia acabado de decapitar. E então após cravar a sua espada no coração dele, finalmente o Lua Superior número 4 é derrotado. Mais uma, agora temos a história de morte da Lua Superior número 4 substituta, que é a Nakimi. E quando Hantengo é derrotado pelos Demon Slayers, o Muzan promoveu a Nakimi à posição de 4ª Lua Superior. E ela é bem calma e séria e raramente fala alguma coisa, mas sabe que ela é cegamente fiel a Muzan. E ela deu bastante trabalho aos Demon Slayers até finalmente ser derrotada, pois após os caçadores encontrarem e tentarem parar o Muzan, a Nakimi os enviou para a dimensão do Castelo Infinito. E nessa dimensão, o Obanai e Mitsuri são os primeiros a encontrá-la, mas simplesmente são incapazes de tocá-la devido à sua habilidade de mudar o ambiente. E pouco depois, Nakimi aparentemente consegue esmagar os dois Hashiras usando os quartos do castelo, mas ela é pega de surpresa, com os dois conseguindo escapar e lançando um ataque surpresa contra ela. E o Muzan fica completamente furioso com Nakimi, até que ele percebe que o Shira havia tomado o controle completo do Castelo Infinito. E os dois então entram num combate mental para manter o controle do castelo para si, mas o Muzan é atacado no processo e a sua única escolha é revidar. E percebendo assim que não conseguiria manter o controle do corpo de Nakimi, ele decide simplesmente esmagar a sua cabeça com seus poderes, dando assim um fim a ela. Continuando, agora vamos com Lua Superior número 3, o Akaza. E devido aos acontecimentos do filme de Kimetsu no Yaiba, o Akaza rapidamente se tornou um dos Luas Superiores mais facilmente reconhecido, e também com maior interesse do público, e a sua luta contra o Rengoku deixou bem claro quão poderoso ele era, uma vez que muitos acreditavam até mesmo que veríamos ali um Lua Superior ser morto, mas só veríamos o Akaza morrendo mais pra frente quando ele enfrentou Tanjiro e Tomioka no castelo. E enquanto os caçadores estavam correndo, eles sentem um tremor e Tanjiro sente um cheiro familiar, então ele percebe que se tratava do demônio Akaza que surge bem na frente deles. E obviamente, eles começaram a se enfrentar e o Akaza até mesmo elogiou o Tanjiro por perceber que ele estava mais forte. Mas ainda assim, o demônio se mostra muito mais forte e superior do que ele. Em certo momento, o Tanjiro consegue cortar uma parte do pescoço do Lua Superior 3, mas a sua lâmina fica presa em suas mãos e o Akaza quase quebra a lâmina. Mas o Tomioka surge com a marca do caçador para enfrentar o Akaza, estando agora muito mais veloz. E por um breve momento, o Tanjiro lembra das explicações de seu pai e consegue acessar o mundo invisível vendo tudo em câmera lenta. E assim ele consegue cortar o braço de Akaza e depois decapitar sua cabeça com a respiração do sol. Porém o seu corpo continua lutando e parte da sua cabeça começa a se regenerar. Mas o Akaza se lembra de quando ele era um humano e então depois disso ele admite sua derrota com seu corpo se desintegrando. E seguindo em frente, temos a história da morte do Lua Superior número 2, o Doma. E o Doma é um real psicopata, extremamente sádico e sem nenhum sentimento, ao ponto de não ligar nem mesmo para a morte dos seus pais, além de ser líder de uma seita e usar de seu carisma e desse fator para devorar humanos. E por causa de seus olhos cor de arco-íris e seu cabelo branco, o Doma foi visto como um ser sobrenatural desde seu nascimento, e assim ele foi preparado para ser o líder religioso do culto do paraíso eterno, uma posição que ele manteve até atualmente. E o combate contra ele aconteceu quando Shinobu estava andando pelo castelo e acabou sentindo um cheiro enorme de sangue, e assim ela se deparou com o Lua Superior número 2, que fez algumas provocações a ela, e acabou sendo atingido no seu olho pela sua espada e sendo envenenado, com a Shinobu acreditando que a dose usada seria fatal para ele, porém o Rui, que era um Lua inferior, já havia informado a ele sobre esse veneno da Hashira, e o Doma tratou de parar a circulação de seu sangue e assim poder enfrentar a Shinobu. Até o momento em que Kanao chega e somente vê a sua mestra sendo absorvida pelo Lua Superior, quem logo em seguida tenta decapitá-la, mas no último instante ela consegue desviar, se abaixando e evitando o golpe.
E depois de Kanao tentar enfrentar o Doma, o Inosuke também chega no combate. Porém os dois ainda assim não são capazes de enfrentar o demônio. E o Doma fica constantemente provocando o Inosuke, relembrando do passado, dizendo que matou a sua mãe e deixando o caçador bastante furioso. E o Doma usa de seus poderes de gelo para obter clara vantagem. No entanto, quando o Doma toca na maçaneta da porta para sair, o seu braço simplesmente se desintegra. E a Kanao lembra que esse era um plano prévio da Shinobu e que Doma estava se desintegrando de dentro para fora. Isso graças ao veneno que ela tinha no seu corpo, que era extremamente fatal. E a Kanao então mira direto no pescoço do Doma, mas ele usa seu golpe mais forte, criando uma gigantesca estátua de gelo. Mas a Kanao não desiste, consegue romper a estátua e cravar sua espada no pescoço do demônio, mas ela não atravessa, e então Inosuke arremessa suas próprias espadas na espada de Kanao, para que assim finalmente o Lua Superior número 2 sucumbisse. E agora, pra gente finalizar, vamos com a história da morte do Lua Superior número 1, Kokushibo. E finalmente o Lua Superior número 1, o demônio mais forte de todos, atrás somente do próprio Muzan. O demônio Kokushibo, o possuidor da respiração da lua, a respiração mais forte de todas, atrás somente da poderosa respiração do sol. E essa luta envolveu vários Hashiras, e o Lua Superior número 1 demonstrou nela o quanto era poderoso, começando por ele cortar sem grande dificuldade um dos braços de Tokito. E logo em seguida o Genya surge atrás dele para matá-lo, mas o Kokushibo também corta seus braços e seu corpo no meio. Mas como ele comia carne de Oni, ele só morreria se tivesse sua cabeça decapitada. E quando Kokushibo estava prestes a cortar seu pescoço, o irmão de Genya, o Pilar do Vento, Sanemi, apareceu para evitar isso, porém após uma batalha intensa, ele é atingido por cortes que, segundo o próprio Lua Superior número 1, fariam suas entranhas caírem caso ele continuasse se mexendo, porém o Hashira usou suas técnicas de respiração para se conter o sangramento e evitar o pior. E agora é a hora do Hashira da Pedra Gyomei aparecer, já ativando sua marca de caçador. E nesse momento Sanemi conseguiu se recuperar de seus ferimentos, porém Kokushibo agora começava a lutar muito mais sério. E mesmo estando em desvantagem numérica, ele consegue cortar os dois Hashiras com as suas técnicas. Porém nesse tempo, o Tokito consegue escapar e dar um pouco de cabelo do Kokushibo para o Genya comer e assim se recuperar. E logo em seguida o Genya comeu também um pedaço da lâmina do Lua Superior número 1, que por sua vez era feita de sua própria carne, e assim teve seus poderes aumentados repentinamente. E depois disso, Tokito pulou cravando sua espada no tronco de Kokushibo para que na sequência, o Genya usasse suas balas modificadas para atirar um demônio e depois criasse Raiz o despedaçando e o prendendo. E o Lua Superior número 1 consegue ainda cortar todos os Hashiras gerando lâminas de seu próprio corpo, porém ainda assim ele teve sua cabeça cortada, mas ele consegue se regenerar. Isso é uma nova forma monstruosa, com ele mesmo ficando espantado com a sua nova forma. E mesmo assim, os Hashiras continuaram atacando até que Gyomei esmagou sua cabeça mais uma vez. Porém agora o Lua Superior número 1 não conseguiu se regenerar graças à lâmina vermelha presa em seu corpo. E é isso aí, rapaziada, terminamos mais um vídeo. Obrigado por ficar até aqui, o seu like ajuda demais, seu compartilhamento também. Conto com a ajuda de todos vocês, e é isso, muito obrigado, vocês são brabos e valeu!